Existe um tipo de pecado que é o mais perigoso de todos, não porque é o maior, mas porque você pode estar cometendo agora, sem perceber. E isso é sério, porque enquanto você acha que está tudo bem, sua vida espiritual pode estar sendo destruída aos poucos. Muitas pessoas hoje não vivem longe de Deus por escolha consciente, mas por descuido. Pequenas atitudes, pensamentos e hábitos que parecem normais, mas que afastam de Deus todos os dias. E o problema é exatamente esse. Parece normal, parece aceitável, parece que não tem problema, mas tem, e muito. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ou seja, você pode estar sendo enganado por si mesmo, você pode estar justificando coisas que Deus não aprova. E isso é mais comum do que você imagina. Talvez você não esteja fazendo nada grave aos olhos das pessoas, mas está se afastando da presença de Deus sem perceber. E isso começa de forma sutil. Um pensamento errado que você alimenta, um hábito que você não quer abandonar, uma atitude que você sabe que não é certa, mas continua fazendo. E aos poucos, isso vai afetando sua vida espiritual. Você começa a perder a vontade de orar, a leitura da Bíblia já não tem o mesmo impacto, a presença de Deus parece distante e você não entende o porquê. Mas a resposta pode estar exatamente nesses pecados silenciosos. Jesus foi muito claro em Mateus 5:28, quando disse que só de olhar com intenção impura, a pessoa já pecou no coração. Isso mostra que o pecado não começa na ação, começa dentro de você. E é por isso que tanta gente está vivendo uma fé fraca hoje, porque não cuida do interior, não vigia pensamentos, não confronta hábitos e acha que está tudo bem. Outro ponto perigoso é a vaidade. Viver para agradar pessoas, buscar aprovação, depender da opinião dos outros, isso também afasta de Deus. Porque quando você coloca pessoas no lugar que deveria ser de Deus, sua comunhão com Ele enfraquece. E tem também a avareza, o apego às coisas materiais. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é sobre ter dinheiro, é sobre o lugar que ele ocupa no seu coração. Se ele ocupa mais espaço que Deus, algo está errado. A inveja também é um pecado silencioso que muita gente ignora. Comparar sua vida com a dos outros, desejar o que o outro tem, viver insatisfeito, tudo isso vai corroendo sua paz e te afastando de Deus. E talvez um dos mais comuns seja a falta de perdão. Guardar mágoa, alimentar ressentimento, isso prende você espiritualmente. Em Efésios 4:32, a Bíblia nos ensina a perdoar, mas muita gente escolhe carregar o peso do passado, e isso impede o crescimento espiritual. Agora pensa comigo, quantas dessas coisas você tem permitido na sua vida? Quantas delas você já normalizou? O problema não é errar, o problema é se acostumar com o erro, é viver sem arrependimento, é não querer mudar. Porque o pecado silencioso não destrói de uma vez, ele vai afastando de Deus aos poucos, e quando você percebe, já está frio, distante, sem força espiritual. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Deus não está distante de você, Ele continua chamando, continua esperando você voltar, continua dando oportunidade, mas essa decisão é sua. Você precisa reconhecer, precisa parar de justificar, precisa decidir mudar. Em Mateus 26:41 está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso é um alerta. A vida espiritual exige atenção, exige vigilância, exige decisão. Não dá para viver de qualquer jeito e esperar estar bem com Deus. Se você quer uma vida espiritual forte, precisa começar a cortar aquilo que te afasta, precisa buscar a Deus de verdade, precisa fortalecer sua fé todos os dias. E isso não acontece por acaso, acontece quando você decide. Então hoje, eu te faço uma pergunta simples, mas muito séria. O que você precisa mudar agora? Não ignore isso, não deixe para depois, porque quanto mais você adia, mais difícil fica. Mas se você decidir hoje, tudo pode começar a mudar. Deus está te dando essa oportunidade. Aproveite!